Boa noite, sou o Carlos, estou no oitavo período de licenciatura em matemática, né? Vou contar uma história simples, mas que é a aplicação do Teorema de Pitágoras, uma aplicação prática do Teorema de Pitágoras, né? Para a gente saber ver que não é só fórmulas, né, jogadas de qualquer jeito que resolve as coisas, né, que não tem utilidade, né. Muitos pensam nisso, que para que eu vou aprender fórmulas se eu não vou usar ou que eu não preciso usar. E tem fórmulas e conteúdos matemáticos que estão no nosso dia a dia, né. A história que eu vou contar vem lá de trás, né, numa época em que não se existia meios, né, meios topográficos, meios mecânicos, né, não tinha nada disso, era só contar mesmo com os cálculos matemáticos e a habilidade manual das pessoas, não tinha equipamentos elétricos, né, não tinha nada disso. Então é importante a gente aprender o conteúdo como um todo, né, para que a gente não tenha e ver que existe aplicações práticas de fórmulas, né, fórmulas e cálculos. Então é muito importante e interessante. A história que eu vou contar é lá de um tempo, 540 anos antes de Cristo. É muito tempo isso, muitos séculos atrás. Então é uma história interessante, né, e legal de se ver aí, se ver o conteúdo matemático sendo aplicado, né. Eu vou contar a história de uma cidade chamada Somos, né? Inclusive foi a cidade que nasceu Pitágoras, não tinha, ele nasceu nessa cidade. Hoje a gente sabe que lá é uma ilha, na época não se considerava, não se tinha essa noção de ilha, mas era como se fosse uma cidade, né? Essa cidade, né, Somos, era controlada por um governante, né? Esses governantes na época da Grécia Antiga, eles eram chamados, né, naquela época, desculpa fugir da ideia, eles eram chamados tiranos, né? Mas eram governadores, né? Eles tinham um poder ali de governar aquela cidade, aquele estado. Então, Somos era governados por Polícrates, né? Polícrates era um governador da cidade de Somos, um governador muito ambicioso, muito audacioso, né? Ele tinha ambições, né? Então ele fazia acordos com as outras civilizações, os persas, os egípcios, né? Ele tinha acordo com várias cidades ali. E a história de Somos, como ele fez uma riqueza muito grande. A cidade de Somos cresceu muito com ele como governante ali daquela cidade, né? Ele como falei, era uma ilha, né? Então ele tinha a parte marítima ali dele, ele construía vários navios para atacar outras cidades e conquistar outros lugares, né? Ele cobrava taxas de embarcações, impostos de embarcações que passavam ali pela aquele local, né? Então ele tinha uma gama de recursos, cresceu muito rápido com ele, né? Quando se cresce muito rápido, né? Se obtém um poder, né? O que acontece? Eles ficam com medo, né? O governante ali ficou com medo, né? Não, tem que cuidar do meu patrimônio, né? Basicamente é isso, né? Eu tenho que guardar meu patrimônio. E o que eu vou fazer como é que eu vou fazer isso? O que eu tenho que fazer para guardar, né? Não deixar que outro povo venha e invada e roube os meus patrimônios, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fortificar, tenho que fazer uma segurança, né? Ele construiu muros ao redor da capital para que não houvesse invasão nenhuma de outros povos nesse local, né? Essa fortificação foi boa, né? Porque protegeu a cidade, mas criou um outro problema, né? Na Grécia Antiga, na Grécia Antiga, o clima era muito árido, né? Seco, então precisava de quê? De água, né? E a cidade de Somos precisava de água. Então ele teve esse problema. Como é que que eu vou fazer para resolver o meu problema? Ele tinha pouca água na cidade, né? Então ele tinha que resolver esse problema. E aí, o que eu vou fazer? Ele tinha uma fonte de água no Monte Castro, que ficava a 270 metros da cidade, né? Era uma fonte de água boa, né? Que tinha muita coisa lá, muita abundância de água, mas ele tinha que levar para a cidade. E aí, só levar para a cidade não era o problema, né? Ele podia fazer o contorno, levar essa água contornando a montanha, né? Era um monte,
ela ficava atrás, a fonte de água ficava atrás dessa montanha, né? Então ele podia levar essa fonte de água para a cidade, contornando a montanha. Só que, o que ia adiantar ele levar, contornar, né, essa água para a cidade? Só que havia problema nisso, né? Porque se a cidade fosse ali atacada, né, os inimigos iam nessa fonte de água, né, iam cortar essa fonte de água, porque ela estava exposta, era só contornar a cidade, então estava exposta ali. E aí era um problema, né? Se cortasse essa fonte de água, a cidade ia secar, o inimigo ia tomar a cidade, né? Então, ele com esse problema em mãos, né? Ele como um cara visionário, um cara bem assim, amante das invenções, de criações, né? Ele era amante disso. Ele criava, ele gostava dessa fonte de criação, né? Ele chamou os engenheiros dele, né? Ele chamou um engenheiro com o nome de Eupalinos, um engenheiro chamado Eupalinos, e eles ali tentando criar o melhor meio de se levar essa água do monte para a cidade. E aí, né? O Eupalinos, né, veio com uma ideia que era praticamente remover uma montanha, tirar a montanha de um lugar, botar em outra, né? Mover a montanha, tirar ela do lugar, né? Uma ideia muito, para a época, né? Uma ideia que era assim algo muito excêntrico, né? Muito mirabolante, né? Como é que a gente pode fazer, né? Deslocar, tirar uma montanha, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? E o engenheiro dele muito esperto, né? O que a gente vai fazer é um túnel por dentro da montanha, um aqueduto, né? Aqueduto por dentro da montanha, para que a gente traga a água para a cidade e não tem problema de ser assim atacado por inimigos e a gente perder essa fonte de água, né? O Eupalinos muito esperto, né? Muito bom naquilo que ele fazia, né? Ele recebeu essa missão, então vamos construir o aqueduto por dentro da montanha. E como é que ele vai construir agora? Como é que ele vai construir isso? Uma obra de engenharia dessa, sem equipamentos, né? Sem uma topografia, sem nada, né? Basicamente ali com os cálculos matemáticos deles ali, com os cálculos e a mão de obra, né, das pessoas que tinham na época ali, né? Então, Eupalinos, o que ele fez? Ele usou praticamente os conhecimentos dele matemático, né? Então ele saiu da cidade e foi construindo caminhos, né? Pequenos caminhos, tipo pontes, que chegavam da cidade até ali ao monte, ao pé do monte, né? E aí ele praticamente ele chegando no pé do monte, o que ele fez? Ele fez pequenas pontes, pequenos passos para fazer uma avaliação de qual é o tamanho que ele tinha de um lado, rodeou o monte, fez a outra contagem, né? Rodeando o monte e fez os cálculos. Por quê? Ele conseguiu fazer a contagem de duas retas, né? Ele com duas retas, né? Uma nesse sentido, a outra nesse, né? Duas retas, ele conseguiu construir um triângulo retângulo, né? Onde a sua hipotenusa era o caminho cortado, ou seja, o túnel que ia ser furado ali para conseguir levar a água. Então, com pequenos passos, ele conseguiu caminhar, contar qual era a distância que ele tinha, né, dos dois lados, conseguiu uma reta, conseguiu duas medidas, né, e fez os cálculos do triângulo retângulo, que é o nosso teorema de Pitágoras, né? Basicamente, duas retas com um triângulo quadrado, um ângulo quadrado, né, onde a soma dos quadrados da hipotenusa é igual à soma da hipotenusa. A soma dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa. Então, ele conseguiu, certo?
ele conseguiu chegar ao seu, o seu cálculo. E não foi fácil, porque como é que ele construir ali o túnel, né, dependia muito da mão de obra de operário. A mão de obra existia, né, a população, né, que vivia ali tinha mão de obra escrava, né, que a gente fala. Então ele tinha a mão de obra, né, faltava a montanha era feita de calcário, então era uma rocha, né, não tão dura assim para fazer essa escavação, né, que eles conseguiam fazer com uma certa facilidade, não facilidade, mas que era um pouco mais tranquilo, né, e foi construindo, né. Eles construíram um túnel. Esse túnel, basicamente eles tiveram que fazer 2 túneis paralelos, né, um primeiro túnel ali, que ficava o túnel principal ali, onde ficavam as pessoas para fazer o trabalho, né, então eles tinham que se alojar. Era um túnel escuro, onde não tinha iluminação, onde as rochas viviam caindo, né, então viviam soltas, então caía nas cabeças. Foi uma dificuldade danada, mas eles conseguiram, com uma precisão muito boa, praticamente se encontrar. Os dois, ele abriu 2 túneis, dois lados, né, uma turma por aqui, uma pela frente e outra por trás, né, e conseguiram se encontrar no meio. Ele abriu 2 frentes do túnel, duas frentes ali, e conseguiram se encontrar no meio, com um erro mínimo ali, né, 1%. O túnel no total tinha 1.666 metros, né. Eles tiveram um erro, as 2 frentes, ele abriu 2 frentes, né. Nessas 2 frentes teve um erro de 1% praticamente, né. Então foi um erro muito pequeno, né. Eles se encontraram ali, tiveram que fazer um lado um pouco mais alto para ter uma queda, né. Então um lado que ficava nas costas do túnel ali, era um pouco mais elevada, aí tinha a queda para a água correr naturalmente, né. Então pouca coisa ali de declive ali dentro do túnel para que a água corresse. E aí foi, então essa foi um feito da engenharia ali, né, que foi algo assim, para a época ali, foi algo assim extraordinário, porque sem ferramentas, sem meios, sem nada, eles construíram um túnel no meio da montanha, passar por dentro de uma montanha, né, para levar água para a cidade, né. Polícrates não ficou muito tempo no poder, né, logo depois ali ele foi teve interesses ali e ele perdeu o poder que ele tinha, né, foi capturado, torturado e crucificado, né, então não durou muito tempo, né, mas foi uma obra dele que ficou para a história, e sem, assim, algo que é impressionante para a engenharia, algo feito inédito para a engenharia, né. Então a minha história é essa, é uma história simples, né, do feito histórico que contribui muito para o aprendizado de todo mundo, a aprendizagem de todos, né, para quem tem aquele paradigma, né, de que vou aprender equação para quê, né, vou aprender esses cálculos para quê, mas está no nosso dia a dia, né, até hoje é usado. Lógico que hoje são feitos com equipamentos, né, equipamentos evoluídos, que você bota lá no computador lá a direção, né, você consegue ali avaliar uma reta e consegue fazer um túnel tranquilo, né. O equipamento vai fazer um buraco na rocha e a gente tem metrô, tem vários ali, ele mesmo se corrige, naquela época não tinha nada disso, então foi um feito muito grandioso para a época, onde tinha ali essa necessidade, né. A água é um bem que é importante para a gente, para todo mundo, né, mesmo naquela época era um bem precioso para todos, né. Então é um feito da engenharia que ficou para a história, e é uma história boa de se contar, né. De repente falei em algumas coisas ficou esquecida, mas a base a base da história é essa, é uma história simples, mas é uma história bem feita, né. Talvez eu tenha me enganado ali, não tenha citado
que ele abriu duas frentes, né? Duas frentes, né? Um túnel saindo de um lado da montanha e a outra para o outro lado da montanha. Então ele cortou, né? Ligou os túneis no meio da montanha, né? Um túnel de um lado e um túnel do outro, foram ligados no centro da montanha, né? E qual precisão, essa precisão dos dois se encontrarem no centro da montanha que é muito interessante também, porque mostra que o cálculo foi feito corretamente, né? Então, usando passos com contagens, né, os passos dele ali, ele conseguiu chegar a uma precisão muito perfeita naquilo que ele fez, né? A precisão foi muito boa, muito tranquila, né? Tanto é que esse aqueduto foi descoberto agora em 1882, acho que redescobriram ele, né? Tiraram ali os escombros que estavam caídos e viram essa construção aí magnífica aí, né? Os historiadores conseguiram adquirir esses processos aí, certo? Então é isso, é uma história boa da aplicação prática do Teorema de Pitágoras, né? A gente sabendo que duas retas, né? Ele conseguiu fazer um cálculo perfeito aí para chegar